Sabe, tem história que não existe para dar resposta. Pelo contrário, ela joga um quebra-cabeça no nosso colo. Um enigma tão curtinho, tão denso, que cada palavra parece um precipício. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma dessas histórias. Um microconto que fica ali bem na fronteira entre o terror e a filosofia. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa frase. Ela é a chave. É a regra número 1 do universo que a gente está prestes a entrar. Pensa bem, não é um aviso de algo que pode acontecer. É a confirmação de uma coisa que já está acontecendo, mesmo que a vítima ainda nem sonhe com isso. Então, vamos lá. Vamos tentar entender a natureza terrível de um sinal que não te dá chance de escapar. Não é uma placa de "cuidado, perigo à frente". É, na verdade, um atestado de óbito que chega um pouquinho antes da hora. Agora, o cenário. O lugar onde essa confirmação acontece, nossa, não poderia ser mais sombrio. É um lugar onde a morte já é o padrão, o que torna a coisa estranha que aparece ali ainda mais perturbadora. Tenta imaginar a cena. A fumaça dos canhões, aquele cheiro de pólvora no ar, os gritos, a lama misturada com sangue. É o auge do horror humano, tudo organizadinho. E é bem no meio desse caos, desse desespero todo, que algo completamente fora de lugar é visto. E é aqui que a história vira quase um folclore de trincheira, sabe? Não é a visão de um cara só, talvez enlouquecido pela guerra, não. É algo compartilhado, uma coisa que era sussurrada entre os soldados que sobreviviam, mas que não sobreviviam por muito tempo. É um testemunho coletivo de um horror que ninguém conseguia explicar. E tá aí a anomalia. Um sorriso. Peraí, um sorriso? O que poderia ser mais absurdo num inferno daqueles? E não é um sorriso de alegria, nem de deboche. É uma coisa que simplesmente não pertence, não encaixa ali. E é essa falta de nexo que o torna tão, mas tão assustador. E agora, a consequência. Porque ver esse homem não era só ver, era um gatilho. O simples ato de olhar para ele já era a sentença, sem julgamento, sem chance de apelar. Era só a visão. E o que vinha logo depois? A regra é brutal e é simples. Causa e efeito, diretos, sem enrolação. O homem sorridente não era um mensageiro da morte, entende? Ele era o próprio mecanismo. Vê-lo não era um mau presságio, era a morte começando a acontecer, ali, naquele instante. E para piorar, era rápido, muito rápido. Isso só aumenta o terror. Não dava tempo de processar, não dava tempo de fugir, nem de rezar. A confirmação da morte vinha e a execução era quase imediata. A certeza era absoluta e era para já. Ok, até aqui a gente viu os fatos da história. O que aconteceu? Agora a gente entra no coração filosófico da coisa. Porque as duas últimas frases criam um paradoxo que, olha, faz a gente questionar o jeito que a gente entende o mundo. O que é identificar alguma coisa? É saber a origem, o nome, para que serve? É basicamente colocar numa caixinha, dar uma etiqueta. Pois é. Esse sorriso não tinha nada disso. Ninguém sabia o que era, de onde vinha, por quê. Era um mistério absoluto. E aí vem o contraste total. Reconhecer. Reconhecer é diferente, né? Não precisa de lógica, não precisa de nome. É uma coisa de instinto, primitiva. Os soldados não faziam ideia de quem era aquele homem, mas de alguma forma, lá no fundo, eles sabiam exatamente o que ele representava. Então, aqui está o nó da questão. Como é que algo pode ser, ao mesmo tempo, totalmente desconhecido e instantaneamente compreendido? Pela lógica, era um enigma sem solução, mas pelo instinto, era uma certeza. Uma força da natureza com um rosto humano. E é aqui que a gente percebe a genialidade dessa história. Não se trata de um monstro que precisa ser derrotado. É um conceito para a gente contemplar. O terror não vem de algo que a gente possa lutar contra, mas de uma verdade que só dá para aceitar. Essa é a pergunta que fica ecoando. O que a gente reconhece quando dá de cara com o inexplicável? Talvez seja a inevitabilidade, o fim de tudo. Ou talvez a gente reconheça a própria morte, sem fantasia, sem ritual, só um sorriso calmo à distância. E a gente encerra exatamente onde a história termina, com essas palavras. Elas resumem perfeitamente essa experiência de encarar um mistério tão grande que não dá para explicar, só dá para sentir. É a confirmação final de que as coisas mais assustadoras não são as que a gente não entende, mas aquelas que de algum jeito a gente sempre soube que estavam lá.